Quando eu acho que a coisa vai começar a se resolver, vai lá que a Veja libera áudios da conversa do Bolsonaro com o Bebiano. Os áudios que comprovam que, primeiro, Bolsonaro mentiu, Bebiano estava certo, e naquele dia ele de fato havia falado 3 vezes com o presidente. Mas essa conversa, que nós vamos ver aqui no vídeo também, revela outras coisas e coloca mais dúvidas ainda na nossa cabeça. Começou com Bolsonaro enviando para o Bebiano uma imagem com sua agenda, e lá constava uma reunião com Paulo Toné, da Globo, vice-presidente de Relações Institucionais da empresa. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo, então não dá para aceitar esse tipo de relacionamento. Bebiano responde para o presidente com uma pergunta: algo demais, capitão? Inimigo passivo, sim, mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. E aí tem o primeiro ponto importante dos áudios. Expressamente, Jair Bolsonaro classifica a Globo como um inimigo. Ele fala que trazer para uma reunião o vice-presidente de Relações Institucionais da Globo seria como colocar o inimigo para dentro de casa. Ele usa essa palavra, inimigo. E a segunda coisa que chama atenção nos áudios é quando o Bolsonaro se refere a uma viagem que o Bebiano faria junto com Damares e junto com o ministro do Turismo, um outro cara lá enrolado, mas esse Bolsonaro não achou problema nenhum. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem tá sendo cabeça dessa viagem à Amazônia? Nesse ponto, o Bolsonaro diz que é para o Bebiano não ir, porque ele não pode se comprometer. Ele questiona quem estaria por trás da organização dessa viagem ao norte. Bolsonaro diz que não pode ficar refém desse tipo de coisa, porque depois o povo pode cobrar alguma coisa dele. O que eu entendi dessa história é que nesta viagem, Bebiano estava usando o nome do Bolsonaro para que Ricardo Salles e que para também Damares fossem junto com ele. E Bolsonaro não teria gostado de alguém estar usando o seu nome. Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Então Bolsonaro, segundo ele próprio, entra em contato com Damares e com Ricardo Salles e depois entra em contato com o Bebiano para dizer, olha, não vai ter nada de viagem para o Pará. Bebiano fala nas tais reuniões de quarta-feira, que seriam com os generais. E o que ele diz é o seguinte, os generais não gostavam dele no início, mas depois passaram a gostar. O que é importante da gente entender dessa nuance aí? Então, a participação dos generais é estruturada e é um grupo à parte do outro grupo restante de poder, ou seja, como se fosse uma espécie de conselho. Então aquilo que a gente já imagina nessa frase do Bebiano fica ainda mais claro. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Se por um lado é fato, Bolsonaro mentiu. Tanto mentiu que o Carlos Bolsonaro publicou no Twitter esse áudio aqui. Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. Então, se por um lado Bolsonaro mentiu, porque de fato Bebiano e ele conversaram 3 vezes via WhatsApp, como o Bebiano falou, por outro lado, nenhuma das conversas foi definitiva, no sentido de esclarecer que não havia crise nenhuma, como o Bebiano teria divulgado à imprensa. Agora, é absolutamente compreensível que para a imprensa o Bebiano tenha dito isso, para depois lavar a roupa suja em casa. Mas o que a Veja demonstrou com esses áudios é que realmente eles estavam lavando a roupa suja por WhatsApp.
Só que aí o Bebiano envia para o Bolsonaro um print com uma matéria do Antagonista, onde eles levantam a ideia de que Carlos Bolsonaro estaria conspirando contra Bebiano. Isso parece incomodar o Bolsonaro, tanto que ele nega veementemente, mesmo o Bebiano continuando a insistir lá na lavação de roupa suja. Essa historinha de um deputado, ele nunca conversou com um deputado, não. Então essa fake news pregada para cima de você, e você achando que é verdade passar para cima de mim, não cola também. Eu quero a paz, a pacificação, mas com mentiras não se vão chegar a lugar nenhum. O fato é que o Bebiano estava tentando cobrar do Bolsonaro alguma coisa em relação ao que o Carlos Bolsonaro fez, enquanto que o Bolsonaro parecia estar defendendo o filho, e o tom era sempre ríspido em relação ao Bebiano. Enquanto que o Bebiano falava com ele quase chorando. Ai, capitão isso, capitão aquilo, ai, capitão, por favor. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. A conversa se desenrola, e outro ponto interessante é quando o Bolsonaro diz que Bebiano manda no Antagonista, porque ele está acusando o Bebiano de ter plantado a nota lá no Antagonista. Outra coisa, eu sei que você manda lá no Antagonista. A nota foi pregada lá. A tal nota lá que associava o PSL aos candidatos fantasma, e portanto Bolsonaro às candidatas fantasma. Bebiano se defende dizendo que é leal, que não fala nada em público, aí dando mais uma alfinetada no Carlos Bolsonaro. Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público, muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? E então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que tem de mais? Não falamos nada demais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Nega que tenha passado a nota, dizendo que o Antagonista simplesmente replicou a matéria da Folha, porém não nega a expressão do Bolsonaro que diz que ele manda no Antagonista. E já no final da transcrição, Jair manda: olha, a PF já tá investigando, ou seja, um tom de ameaça pro Bebiano. Aí tem outro ponto interessante: Bebiano soca tudo no Luciano Bivar. Ele vai dizer: olha aqui, ó, só um pouquinho. São as regionais, são os estados que determinam. Eu apenas cumpri as ordens dos estados. Portanto, os repasses lá em Pernambuco são de responsabilidade de Luciano Bivar. Não tem nada a ver comigo. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu candidata laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte,
Eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito, eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. E por essa lógica, faz sentido, porque afinal de contas, em Minas Gerais, a gente já viu que teve o mesmo esquema. E aí outra coisa que a gente consegue pensar do meio desses áudios é quando o Bebiano fala que Bolsonaro está envenenado, que tá difícil a conversa por causa disso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu tô vendo que o senhor tá bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência tá tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar que é responsável lá pela chapa dele. Me pareceu aí uma referência a Carlos Bolsonaro, porque seria Carlos o que estaria envenenando o presidente. Só o Bolsonaro parece estar irritado, porque ele diz o seguinte: olha, se alguém vazou conversa entre eu e você, e se não fui eu, só pode ter sido você. Bebiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua pra mim e eu não atendi, eu não liguei pra Folha, eu não ligo pra imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá pra você entender o caminho que você tá indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você, ok? Então não interessa se foi o antagonista que pegou da Folha ou se pegou dele próprio. O fato é que se aquilo vazou, foi Bebiano que falou. Então repare, Bolsonaro assume a culpa. Assume que de fato havia falado com Bebiano e diz que não falou. Então o que eu consegui concluir desses áudios é o seguinte: Bolsonaro, como eu já disse em alguns vídeos aqui atrás, está sendo disputado, a cabeça do Bolsonaro está disputada. Bebiano é um dos caras que está disputando influência, ou seja, quando eu digo disputar a cabeça do Bolsonaro não é arrancar a cabeça, tá? É disputar a influência na cabeça do Bolsonaro. E o que a gente nota é que os filhos são os que mais influenciam. Porém, há outros tentando disputar essa influência. Bebiano era um deles. E a princípio ele entrou em rota de colisão com Carlos Bolsonaro. Agora, o que tudo indica, ele vai ser convidado a dar explicações no Senado. Aliás, isso já foi aprovado na comissão do Senado. Eu não sei se o Bebiano vai falar alguma coisa, porque no meio de tudo isso, e fato, Bebiano foi traído, ou está se sentindo traído. E hoje todos os blogs e canais e páginas de esquerda ou centro-esquerda estão divulgando lá um possível dossiê que Bebiano estaria elaborando sobre a campanha e sobre esses menos de 2 meses que ele participou do governo Bolsonaro. Só que tem uma outra coisa: um hospital federal de bom sucesso pode ser um hospital dominado pelas milícias do Rio de Janeiro e, segundo o que a gente consegue apurar na imprensa, e vocês podem conferir isso aqui na internet nos links que eu vou deixar, Bebiano visitou o hospital e, supostamente, após isso, passou a receber ameaças. O que rola por aí, a boca miúda, é que o Hospital de Bom Sucesso é um hospital dominado pela milícia. Então fica a dúvida: Bebiano mexeu onde não devia? Algo tá estranho, porque o caso das candidaturas laranja parece estar muito mais para algo dos estados, porque a gente viu isso em Pernambuco e viu em Minas, e provavelmente deve ter em outros lugares também. Porque Bolsonaro não teve a mesma ira com o Bivar e com o Ricardo Salles? Porque ele desferiu sua metralhadora contra Bebiano? A relação que o Bebiano pode ter cutucado as milícias é possível. Então tem muitas dúvidas. Saberia Bebiano do envolvimento do Bolsonaro com as milícias? Saberia Bolsonaro do envolvimento dos seus filhos com as milícias? Seria esse o verdadeiro motivo da expulsão de Bebiano? Se for isso, certamente Bebiano tá correndo perigo. E se for isso, Bebiano não vai vir com dossiê nenhum. Podem ficar tranquilos, ele vai ficar, ó, boquinha fechada. Então, nós temos aí algumas linhas de investigação. Uma delas aponta para a ligação de Bolsonaro e sua família com as milícias. E isso provavelmente é pano para manga para derrubar o presidente. Tem o caso das candidaturas laranja, dos laranjas do gabinete do filho do Bolsonaro, a história lá do cheque para Michele. Quer dizer, o governo está bastante enrolado. E enquanto isso, Sérgio Moro diz que não tem crise nenhuma. Aliás, ele até já mudou de ideia em relação ao Caixa 2. Agora que ele é governo, ele já não acha mais Caixa 2 um problema. Enquanto que o bufão Bolsonaro, junto com a turma de palhaços que tenta entreter seus minions, já começa a levantar a hipótese de ir para outro partido, o que certamente dificultaria ainda mais a aprovação das pautas que o governo
quer aprovar. Por isso que eu acho que o Bolsonaro pode não conseguir cumprir o seu papel de bufão e, com isso, atrapalhar as reformas, e aí o real poder pode chutar o Bolsonaro do cargo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com os amigos, seja um dos nossos apoiadores. Acesse o nosso site, vai estar aqui na descrição. Lá há todos os canais para apoiar o Sai da Matrix e também nosso podcast e todas as nossas redes sociais. Falou, valeu e até a próxima!